Oi! E aí, galera? Beleza, gente boa? Firme? Prontinhos para começar nossa aula? Ficamos uma semaninha de folga. Merecemos começar uma aula gostosa, hein? E vamos começar com uma história muito legal. Primeiro, vamos descobrir que mês nós estamos? Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Levanta a mãozinha. É isso aí, setembro! Muito bem! Setembro é um mês muito importante para o nosso Brasil. Por quê? Setembro é conhecido como mês da pátria. Estamos aí na mês da pátria, na Semana da Pátria. Semana da Pátria de 1 a 7 de setembro. 7 de setembro. Já ouviram falar alguma coisa sobre 7 de setembro? Vamos conhecer um pouquinho da história. 7 de setembro é conhecido aqui no Brasil como o Dia da Independência Nacional. Por que Dia da Independência Nacional? Vocês sabem que o Brasil pertenceu a Portugal. Então, os portugueses eram donos do Brasil. Tudo que o rei de Portugal mandava, no Brasil tinha que acontecer. E o rei de Portugal morava onde? Em Portugal. Só que o Brasil ficou meio sem rumo. Então, ele mandou o filho dele para cá. Mas isso é uma outra história. O filho dele estava aqui, ele chamava Pedro, e o pai dele em Portugal com a família. Pedro, então, ficava aqui tomando conta do nosso país, enquanto o pai dele dava as ordens de lá de Portugal. Só que o Brasil é uma terra muito rica. O nosso Brasil até hoje. Nosso Brasil é lindo, maravilhoso e é riquíssimo. E o nosso Brasil tinha muitas pedras preciosas, ouro, madeira de lei, e tudo isso eram coisas que todos os países queriam, inclusive Portugal, que era dono da nossa terra. Então o que eles faziam? Tudo aquilo de bom que o Brasil tinha, mandava para Portugal. Toda a nossa pedra preciosa, nosso ouro, as nossas madeiras, iam tudo para lá. Até que um certo dia, por conta de alguns problemas que houveram, que nós vamos estudar isso aí mais para frente, vocês vão descobrir, houve um rompimento, uma briga política entre Portugal e Brasil. O Brasil chegou num certo ponto que ele cansou de ser explorado pelos portugueses. Ficou muito difícil, porque tudo era tirado daqui e mandado para lá. Então Pedro resolveu que isso estava errado. Então ele proclamou a independência do nosso país. O que é isso? A partir daquele momento, o nosso país deixava de pertencer a Portugal e passava a ser um país próprio, com leis próprias. Continuava sendo reinado ainda, continuava sendo um reino, porém um reino próprio. Tá? E Pedro, filho de Dom João VI, que era o rei de Portugal, ou seja, ele era príncipe e estava aqui no Brasil, deixa de ser príncipe regente para ser o primeiro rei do Brasil e passa a se chamar D. Pedro I. E isso aconteceu quando D. Pedro estava em uma viagem, em uma diligência. Ele não estava na capital. Antigamente a capital não era Brasília, era Rio de Janeiro. Ele não estava no Rio de Janeiro, ele estava indo para Santos, na realidade, e ele estava na margem do rio. Ele estava no bairro hoje conhecido como bairro do Ipiranga. Lá tem um rio chamado Rio Ipiranga, e lá eles paravam, né? Porque antigamente era a cavalo que se ia, então não tinha carro, não tinha nada disso, nem estrada, né? Era só mata, e eles abriam as estradas na mata para passar o cavalo, porque não tinha carro. Então eles estavam ali no Ipiranga, e eles pararam no Ipiranga para dormir lá e para dar água para os cavalos, para descansar, porque a viagem era muito longa. Então eles estavam lá quando um mensageiro traz uma carta dizendo
para o rei uma carta que a esposa do rei escreveu para ele, dizendo que tinha recebido uma ordem de Portugal, que era para eles voltarem para Portugal. E disse para ele: Pedro, você tem duas opções. Ou a gente volta para Portugal, ou a gente briga com a nação portuguesa e vamos ter um Brasil livre, um Brasil onde ele passa a ser um país. E Dom Pedro, então, viu que o povo estava a favor dele, o povo gostava muito de Dom Pedro, o povo queria se libertar de Portugal, o povo brasileiro. Então, ele, às margens do rio Ipiranga, ele então saca a sua espada, levanta ela ao alto e grita: independência ou morte. E isso quer dizer que o Brasil, ou ele ficava livre de Portugal, ou ele ia lutar até a morte. Olha que lindo! Então, a partir desse dia, o Brasil rompe as suas relações com Portugal. O rei do Brasil, que agora já era Dom Pedro I, rompe as suas ligações com o seu pai, Dom João VI, que era rei de Portugal. E não que ele ficou brigado com o pai dele, ele brigou politicamente com o pai, né? E aí ele passou a tomar conta do nosso país. Foi fácil? Não, não foi fácil. Portugal aceitou? Não, não aceitou. Teve briga? Teve. Teve guerra? Teve, muita. Demorou 2 anos para Portugal aceitar essa liberdade. Mas hoje, graças a Deus, nós somos um país livre. Você que está me assistindo, você é livre. Olha que delícia! Nós somos livres. Não tem nenhum país que manda na gente, né? E você, meu aluno, você, meu amigo, você é livre. Você mora num país livre. Em um país que não existe preconceito e não pode existir. Algumas pessoas ainda são preconceituosas, mas nós temos que brigar contra isso. Nós temos que entender que nessa terra aqui, neste chão brasileiro, não existe diferença entre religião, cor, raça, gênero. Não existe diferença nenhuma. Todo mundo que nasce aqui ou que vem para cá, para o nosso país, é recebido de braços abertos. Porque o nosso país é o mais lindo do mundo. Olha que delícia! E pensar que hoje o nosso país ele é dirigido por um presidente da República. Mas amanhã, sabe quem pode dirigir o nosso país? Sabe quem pode ser o nosso presidente da República? Você, que está me assistindo. Você pode ser o nosso regente amanhã. Você, meu aluno, que hoje é uma criança, amanhã pode estar lá no poder. E lembre, se você estiver no poder ou não, você está em um país livre. Em um país que tem que ser sempre livre e continuar livre. Porque só com a liberdade nós vamos ser felizes. Naquela época, para falar bem a verdade, foi em 1822. Olha quanto tempo faz isso. Naquela época, como eu disse para vocês, ninguém andava de carro, não tinha carro. Todo mundo andava a cavalo. E o exército brasileiro, né, que agora já era exército brasileiro, também usava uniforme. Eles usavam umas roupas muito bonitas, chapéu, né? E eles usavam espadas. A arma era espada, né? E hoje, na nossa aula de arte,
nós vamos fazer uma espada representando a espada da paz. E um chapéu também. Um chapéu parecido com o chapéu que eles usavam naquela época. Tá bom? Vai ser a nossa aula de hoje. Muito gostosa, muito divertida, para você brincar muito com a sua espada e o seu chapéu da independência. Para isso, o que você vai usar? Sabe aqueles jornais que tem no supermercado? Aqueles panfletos que fazem propaganda? Muito bem. O nome certo dele é tabloide, né? Ou folder. Folder é um pouquinho mais magrinho, tá? O nome dele é tabloide. Mas a gente chama ele de jornalzinho de mercado, né? A gente adora apelidar as coisas. Então, jornalzinho de mercado. Você vai pedir para sua mãe, quando ela for no mercado, trazer 2 jornalzinhos daquele. Se você tiver na sua casa jornal normal, também dá, fica muito legal, tá? Ou, se você tiver o jornal em casa, pode usar o de casa. Nós vamos usar cola, jornal. Se você quiser decorar, você pode decorar com papel, com fita, com o que você quiser, tá bom? O Pro vai mostrar para você como é que você vai fazer tanto a espadinha quanto o chapéu. Beleza? E a gente, então, volta daqui a pouco com passo a passo de como vai ser a nossa atividade. Beleza? que você já tem a sua espada, o seu chapéu. É isso mesmo, espada e chapéu que ficou da hora, ficou daqui, ó, tinino, né? A nossa espada, o nosso chapéu da independência. Agora você já pode brincar com os seus amigos, tá bom? Lembrando que essa espada não causa dor, essa espada não é para machucar ninguém, essa espada é só para você brincar, tá certo?
Tanto que a hora que você não quiser mais, é só você dobrar ela, apertar bem direitinho, colocar no lixinho, tá bom? Então, seja muito feliz, brinque bastante, seja livre, tenha liberdade, brinque, vocês estão na época de brincar. E ó, não esqueça, hein, se tiver que sair de casa, usa máscara, chegando em casa, álcool gel na mãozinha, lavar bem a mãozinha, tá bom? Porque nós temos que ficar livre de tudo, inclusive dessa doencinha feia aí, que ó, entre muitas coisas que ela tá fazendo, ela tá me deixando com uma saudade doida de vocês, tá bom? Vamos ver se a gente fica livre logo disso pra gente se ver pessoalmente, tá bom? Grande beijo, te amo, tchau!